nesse mês de agosto estaremos tratando sobre um tema de muita importância na vida da igreja, que é o tema de batalha espiritual. Eu sei que talvez algumas pessoas tenham alguma resistência, né, de tratar sobre temas, né, que falam sobre o âmbito espiritual. Mas, meus amados, nós vivemos constantemente diante de uma batalha espiritual constante. Não há possibilidade de nós imaginarmos que podemos ficar em cima do muro. Podemos ficar isentos diante da grande batalha espiritual que tem se levantado sobre a terra. E nós, como igreja, temos um papel crucial e importante dentro desse objetivo, desse propósito, dentro dessa guerra constante, dentro de tudo aquilo que tem se levantado e tem se manifestado contra o povo de Deus espalhado sobre a terra. Mas para que nós possamos fazer parte e estarmos ali capacitados e preparados, ungidos e consagrados pelo Espírito Santo de Deus, nós precisamos nos revestir como bons soldados que somos, para enfrentarmos as batalhas espirituais que têm se levantado em nosso meio. E não sei se vocês estão acompanhando as últimas notícias, nós temos percebido que um novo tipo de guerra está se levantando no mundo. Uma guerra diferente da guerra bélica, né, que infelizmente também continua acontecendo em tantos lugares, como lá em Israel, né, na Síria, lá na Jordânia, né, guerra que tem se levantado na Ucrânia, em tantos lugares. O Rio de Janeiro está em guerra, em guerrilha. Mas um novo modelo de guerra tem se levantado. E é uma guerra relacionada ao poder econômico. Nós estamos acompanhando as medidas que o presidente Donald Trump tem trazido contra vários países, aumentando uma taxa, né, de vários países. O Brasil foi taxado em 50%, outros países também receberam uma sobretaxa, e nós percebemos claramente que tem se manifestado em nossos dias um novo modelo de guerra. Não é uma guerra bélica, porque a guerra bélica, ela causa prejuízos, muitas mortes, prejuízo financeiro. Um outro tipo de guerra tem se levantado no cenário mundial, relacionado à economia, relacionado ao poder econômico, relacionado à convivência social, uma guerra voltada à política, uma guerra voltada à cultura, a pontos de vista, a ideologias. E, queridos, nós fazemos parte dessa guerra. A igreja do Senhor precisa se posicionar no campo de batalha, porque a grande realidade é que nós estamos em guerra. Precisamos ter consciência disso. O fato é que muitas vezes, muitas pessoas não conseguem perceber o fato de que vivemos constantemente uma batalha. Batalha contra os nossos valores, batalhas de ideologias, batalha econômica, cultural, financeira, que tem invadido as nossas casas, que tem destruído os nossos lares, que tem influenciado na educação dos nossos filhos, que tem sido, infelizmente, uma ferramenta poderosa nas mãos do inimigo das nossas almas, com a intenção de nos afligir, de nos enfraquecer e de nos fragilizar. Mas a verdade, meus amados, é que ninguém pode se tornar isento diante dessa guerra, diante dessa batalha. Cada um de nós precisa assumir a sua posição, o seu lugar no campo de batalha, conscientes do papel que nós exercemos dentro da sociedade em que o Senhor nos inseriu, porque nós nascemos no tempo certo. Você não nasceu no tempo errado. Deus te colocou nesse tempo para que você pudesse fazer a diferença no tempo que se chama hoje, para louvor da glória de Deus. A verdade é que muitas pessoas têm perdido muita coisa por causa da guerra. Né? Quantos refugiados, né, são acolhidos? O Brasil mesmo tem acolhido muita gente que vem de fora. Pessoas que perderam tudo, que perderam a esperança, que perderam os seus bens, que perderam os seus sonhos, mas se deram conta de algo muito importante, que o bem mais precioso que nós temos é a nossa própria vida. E essas pessoas, após ter saído desse período de guerra, como pessoas que saíram da Síria refugiadas, têm consciência de que saíram ricas, porque saíram com a própria vida.
E, queridos, a vida é o patrimônio, é o maior patrimônio que nós temos, é o maior patrimônio que nós podemos desfrutar, e louvamos a Deus porque Ele é o autor da vida, foi Ele quem nos concedeu vida, e é nele que nós nos fortalecemos para enfrentar esta guerra. Meus amados, nós estamos em guerra. Talvez não uma guerra bélica, talvez o Brasil, um país abençoado, nunca enfrentou uma guerra a ponto de interferir, na história do povo brasileiro. Mas vivemos numa batalha que tem sido levantada contra os valores cristãos, contra a nossa fé em Jesus Cristo, que é o autor e o sustentador da nossa vida. Uma guerra contra o pecado, uma guerra contra a corrupção, uma guerra contra a sensualidade, uma guerra contra a violência dentro e fora dos nossos lares. Eu não sei quem que acompanhou essa semana, eu fiquei revoltado, irmãos. Eu não posso assistir noticiário. Mas eu assisti o noticiário e vi um homem enorme, com um braço desse tamanho, dando mais de 60 socos em 1 minuto na sua esposa. A mulher foi levada desfigurada para o hospital e ela prestou depoimento por escrito, porque ela não conseguia falar, com o rosto da sua face quebrado, todo machucado, desfigurado por causa da violência doméstica cometida por um homem que muito provavelmente tem técnica de artes marciais ou no mínimo algum tipo de academia, porque um braço daquele tamanho não é possível. Violências dentro e fora das nossas casas. Quantas pessoas oprimidas, quantas pessoas têm sofrido com violência física, violência moral, violência emocional. E nós, como igreja, precisamos nos posicionar. Nós, como igreja, precisamos de munição, precisamos de revestimento espiritual, precisamos de revestimento intelectual, precisamos enxergar o tempo em que nós vivemos, buscando do Senhor o entendimento, a sabedoria, o discernimento, para lidar com essa triste realidade na qual nós nos colocamos como igreja. Estamos e vivemos em batalha espiritual. Mas, queridos, algo que a gente precisa considerar é que o mundo está mudando. As estratégias de batalha dentro dessa guerra também estão mudando juntamente com o mundo. As pessoas não precisam mais sair de dentro das suas casas para que elas sejam afligidas de forma violenta. Muitas vezes o filho está ali na internet, navegando, e está sendo afligido. Muitas vezes a influência que tem entrado dentro das nossas casas, por meio das redes sociais, por meio dos contatos sociais, é muito grande. Precisamos estar alertas, buscando do Senhor o discernimento e a sabedoria para lidar com tudo isso. Porque a igreja do Senhor, ela foi chamada com o objetivo de fazer a diferença, de guerrear com todas as suas forças, com todas as suas armas, contra o inimigo das nossas almas, contra essa sociedade corrompida pelo pecado, que tem dominado os nossos valores, que tem afligido as nossas casas. Enfrentamos uma guerra de caráter físico, de caráter social, político, de caráter espiritual. E a Bíblia já nos alerta em relação a tudo isso, irmãos. Nós lemos em Efésios capítulo 6, versículo 2, diz assim: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí é onde eu quero abrir um parênteses aqui com vocês. O texto que Paulo nos traz à igreja de Éfeso nos afirma que a nossa guerra não é de um contra o outro, não é de esquerda ou de direita, não é de ideologias simplesmente políticas e pontos de vista. A nossa guerra é contra principados e contra potestades, contra os príncipes das trevas, contra os dominadores deste mundo nas regiões celestiais. Portanto, a nossa política aqui na igreja, irmãos, eu sempre falo para os recém-chegados: pastor, qual que é o seu ponto de vista político? Falo, olha, isso eu falo no particular. Todos nós temos direito de ter um ponto de vista político, alguns são de esquerda, outros de direita, e olha que nós temos pessoas aqui com viés políticos de esquerda e de direita, e convivemos muito bem. Sabe por quê?
Porque aqui nessa igreja, irmãos, nós não somos, aqui nesse púlpito, nós não somos nem de esquerda nem de direita, nós somos do alto. Esse é o nosso compromisso, pregar o evangelho a pessoas de esquerda, a pessoas de direita, aqueles que têm viés ideológicos diferentes, mas que precisam ser confrontados com a palavra de Deus, permitindo que essa palavra seja ferramenta de vida, de transformação, para quebrantar os seus corações, para que possamos viver conscientes de que não precisamos guerrear uns contra os outros, por causa de pontos de vista, mas que precisamos somar forças, clamando ao Senhor, para que Ele use as nossas vidas para alcançar essa sociedade corrompida e influenciada pelo pecado. E não vamos conseguir fazer isso dependendo do nosso ponto de vista, do nosso entendimento, do nosso grau intelectual, para enfrentar essa batalha espiritual que tem se levantado contra a igreja. Nós encontramos resposta lá em Efésios capítulo 3, Efésios 6, 10, quando diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É no poder de Deus, é na autoridade do Espírito Santo, que nós vamos superar e enfrentar as adversidades, que nós vamos nos levantar com autoridade para fazer a diferença dentro das famílias, dentro das convivências, olhando para as batalhas espirituais que têm se levantado contra as nossas vidas, conscientes de qual é o nosso papel, qual é a nossa função no reino de Deus, para louvor da sua glória. Por isso, queridos, eu quero, nessa manhã, compartilhar com vocês um texto profundo que fala sobre batalha espiritual. Um texto que descortina o nosso entendimento em relação ao âmbito do mundo espiritual e como ele se configura nos nossos dias, que se encontra em Daniel, capítulo 1, capítulo de número 10, do verso 1 ao verso 21. Uma leitura um pouco extensa, mas eu quero rapidamente ler com vocês. Diz assim: no 3º ano de Círio, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era chamado Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do 1º mês, eu estava à borda do grande rio Idequel, que também é o rio Tigre, e levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, contudo caiu sobre eles um grande temor e fugiram, escondendo-se. Fiquei, pois, eu só a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com o meu rosto em terra. Olha que visão. E eis que certa mão me tomou, e fez com que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito amado, entende as palavras que vou te dizer e levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, levantei-me tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia.
Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto para a terra e emudeci. E eis que alguém semelhante aos filhos dos homens tocou-me os lábios. Então abri a minha boca e falei, dizendo: aquele que estava em pé diante de mim, Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como pois pode o servo do meu Senhor falar com meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora não resta força em mim, e nem fôlego ficou em mim. E aquele que tinha a aparência de um homem tocou-me outra vez e fortaleceu-me, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, porque me fortaleceste. Ele disse: sabes por que eu vim a ti? Agora, pois, tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, mas eu te declararei o que está registrado na escritura da verdade, e ninguém há que me anime contra aqueles, senão Miguel, o vosso príncipe. Amém, queridos? Um texto denso, extenso, profundo, forte, mas que nos dá um entendimento do que é uma batalha espiritual, que nos dá um entendimento de que vivemos no mundo físico, mas num mundo que possui pelo menos dois andares, o físico e o espiritual. Muitas pessoas afirmam e se questionam da existência de anjos ou de demônios. Mas, meus amados, basta você fazer uma breve leitura na palavra de Deus, desde o livro de Gênesis até chegar em Apocalipse, que essa sua dúvida será, com certeza, esclarecida. Existe um âmbito espiritual, sim, e nós precisamos aprender a lidar com ele. Portanto, esse texto de Daniel nos dá um entendimento de que há de fato esse âmbito espiritual, de que há de fato uma batalha espiritual sendo travada, e nós estamos completamente envolvidos, engajados com ela. Cada um de nós é participante dessa batalha espiritual. Mas olhando para a vida de Daniel, o texto nos ensina que no decorrer de 21 dias, ele se colocou em oração, em consagração, em jejum diante do Senhor por um objetivo. Meus amados, e o que é que nós podemos aprender da vida de Daniel em relação ao seu período de 21 dias de oração e de jejum? Muitas coisas, mas inicialmente nós podemos compreender que algo muito importante está relacionado à vida de oração do crente, à vida de oração de Daniel, à minha vida de oração e à sua vida de oração. Nós aprendemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você pode declarar isso comigo nessa manhã, inicialmente? A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Nós aprendemos que a oração de um justo move os céus. Nós aprendemos que quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus se consagra, quando o povo de Deus jejua, os céus se abrem, há um reboliço nos céus, e o Senhor move seres angelicais para agir a teu favor, a favor da tua casa e da tua família. O nosso clamor e a nossa oração estão sendo ouvidas pelo Senhor. Mas olhando para o contexto desse texto, nós enxergamos que nesse contexto, Daniel se encontrava com aproximadamente 85 anos de idade. Já não era mais um rapazinho, já não era mais um jovem. A história de Daniel nos conta que ele foi levado para a Babilônia cativo. Por volta dos 15, 16 anos, ele era muito jovem. E, queridos, esse episódio, ele se desenvolve quando Daniel já se encontrava a pelo menos 84, 85 anos de idade. Já era um ancião. Já era um homem vivido. Um homem que viveu 70 anos no cativeiro da Babilônia. Um homem que se colocava diante do Senhor, orando e intercedendo pela vida da sua nação.
Um homem que se importava com o problema do seu povo. Um homem que estava vivenciando algo inusitado. Um homem que aguardava o cumprimento da profecia que afirmava que aos 70 anos o povo de Israel seria levado de volta para a terra prometida. E os 70 anos se cumpriram. E algumas coisas estavam acontecendo fora daquilo que estava previsto e que Daniel aguardava que de fato acontecesse. Queridos, a verdade é que Daniel não sabia exatamente o contexto que estava acontecendo ao seu redor. Porque Daniel levanta esse clamor e essa oração no período no qual Zorobabel se levanta juntamente com 50 mil judeus retornando para a terra prometida com a função de reconstruir o templo de Jerusalém. E sabemos que Daniel, ele viveu toda a sua vida na corte. Ele tinha conhecimento do que estava acontecendo ali. Ele sabia que aquelas pessoas haviam voltado para Jerusalém, que a viagem foi abençoada e protegida por Deus. Ele sabia que eles iniciaram o trabalho para reconstruir o templo, mas ele também sabia que os samaritanos haviam se levantado, impedindo a construção daquele templo, e a obra parou. Algo inusitado que aconteceu naquele contexto é que muitos judeus que já viviam na Babilônia há tantos anos decidiram não mais voltar para a sua terra. Portanto, Daniel coloca-se diante do Senhor em oração, em clamor. O contexto no qual Daniel se coloca diante de Deus, aos 84, 85 anos, orando, intercedendo, não era buscando colocar diante de Deus as suas necessidades pessoais, as suas urgências pessoais, o desejo do seu coração. Daniel compreendia que ele já não mais tinha força para segurar numa espada ou mesmo numa enxada, para auxiliar na reconstrução do templo. Mas ele sabia que a sua função como guerreiro de oração era fundamental e importante dentro daquele contexto de pessoas que já não mais queriam compromisso com a fé judaica, pessoas que não queriam mais voltar para a sua terra, pessoas que estavam ali envolvidas em contextos e sofrendo perseguição de tantas e tantas formas. A exemplo do que acontecia ali com Zorobabel. Meus amados, nós aprendemos que é nossa função orar pela nossa nação. Eu aprendo com Daniel que ele se importou com o sofrimento do seu povo, ele se importou com as dificuldades que aquele povo atravessava, e ele se colocou como intercessor diante do Senhor com mais de 80 anos de idade. Mas quando aquele homem ora, algo acontece. Os céus se abrem. O Senhor manda a resposta para Daniel, porque Daniel não orava buscando os seus próprios interesses. E queridos, nós como igreja do Senhor, precisamos compreender qual a função e a importância que nós ocupamos hoje. E chegou o tempo de parar de orar simplesmente pelos nossos desejos, pelos nossos sonhos, pelas nossas vontades. Não somos isentos e podemos orar por tudo isso. Mas também precisamos compreender que precisamos orar pela nossa nação. Essa nação que tem sido bombardeada, irmãos. Essa nação que tem sido roubada. Essa nação que tem sido oprimida. Contra a dominação da corrupção. Essa nação que tem sido alvo da imoralidade. Essa nação que tem sido alcançada pelos vícios. Essa nação que tem sido dominada pela sensualidade. Quantas famílias destruídas por causa da sensualidade. Crianças que estão sendo colocadas muito cedo diante da sensualidade e crescem de maneira desregrada, se tornando mães com 12, 13 anos. É função da igreja orar. Daniel, conhecendo a dificuldade do seu povo, da sua nação, intercedeu diante daquela tribulação, diante daquela batalha que se levantava. Nós, como igreja, também precisamos nos colocar na posição de intercessores, clamando ao Senhor contra a dominação ideológica que tem afrontado os princípios da nossa igreja, os princípios e os valores de Cristo que precisam ser preservados, contra a corrupção. Ah, pastor, mas será que vai resolver alguma coisa? Quando nós olhamos para a vida de Daniel, nós percebemos que resolve sim.
A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Quando o povo de Deus ora, quando o povo de Deus intercede, quando o povo de Deus se consagra, quando o povo de Deus se prostra diante do Senhor, algo no âmbito espiritual acontece. O Senhor delega a bênção, o anjo do Senhor vem trazendo a bênção. E nós vamos, para a glória de Deus, alcançar a resposta que nós precisamos para este povo, para esta nação e para essa sociedade corrompida. É tempo de nós, como igreja, olharmos para aquilo que Deus tem colocado em nossas mãos, compreendendo a função que nós temos. Daniel orou pela dificuldade do seu povo. Nós precisamos orar pela dificuldade e pela necessidade da nossa nação. Mas, meus amados, algo que chama a nossa atenção de maneira muito forte, muito intensa, foi a visão poderosa que aquele homem teve enquanto ele orava. Depois dos seus 21 dias de oração, andando ali às margens do rio Tigre, ele teve uma visão maravilhosa. Ele viu uma visão de um ser vestido de linho, com umbrais de ouro, que tinha um corpo como berilo, o rosto como de um relâmpago, olhos como de tochas de fogo e a voz de muitas águas. Se você abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse capítulo 1, verso de 13 a 17, você vai perceber que a visão que Daniel teve é idêntica à visão que João teve lá em Pátimos. E a visão que João teve lá em Pátimos foi do Cristo glorificado. Seria então uma teofania, seria então uma aparição do Senhor Jesus diante de Daniel, antes mesmo da encarnação, com seu corpo glorificado, exemplo que João viu. Alguns teólogos acreditam que sim, foi de fato uma teofania. Outros rebatem esse questionamento afirmando que lá no versículo 13 desse mesmo capítulo, afirma-se que houve uma resistência do príncipe da Pérsia para que este ser espiritual chegasse até Daniel, lhe trazendo a resposta da sua oração. Então alguns questionam que não, porque o Senhor Jesus tem poder e autoridade, e nenhum principado ou dominador teria poder para impedir que ele passasse ou fosse para onde quer que ele quisesse. Afinal de contas, o Senhor Jesus tem poder e autoridade para destruir Satanás com o sopro da sua boca. Mas, meus amados, afinal de contas, quem era esse ser que se apresentou diante de Daniel? Eu gosto muito do comentário do Warren W. Wiersbe, quando ele afirma o seguinte, que dentro dessa visão existiam dois personagens. Um era o Cristo glorificado, que apareceu para Daniel, e quando ele tem aquela visão, aconteceu com Daniel a mesma coisa que aconteceu com João lá em Pátimos. Ele caiu, ele se prostrou, ele perdeu completamente as suas forças, tamanha a dimensão daquela majestade que se colocava diante dele. Ele ficou ali como morto, desfigurado, desmaiado, enfraquecido. O comentarista Wiersbe, ele acredita o seguinte, que uma foi a visão e outra foi a pessoa que falou com ele. Ele acredita que aquele que falou com Daniel tenha sido o anjo Gabriel, o mesmo anjo que havia aparecido anteriormente aqui no texto de Daniel, lhe trazendo palavra da parte do Senhor. E esse sim foi resistido pelo príncipe da Pérsia. Queridos, eu creio piamente que Daniel teve uma visão do Cristo glorificado, por isso ele perdeu as forças. Mas quem falou com Daniel, quem tocou em Daniel e quem trouxe a resposta que ele buscava foi o anjo do Senhor, aquele que precisou guerrear com o auxílio do arcanjo Miguel, naquela batalha espiritual que acontecia naquele momento. E algo que nós precisamos considerar é que quando nós oramos muitas vezes por situações corriqueiras do nosso dia a dia, ou da nossa nação, há uma movimentação no âmbito espiritual. Os principados da Pérsia e logo a seguida da Grécia se levantavam para impedir que a vontade de Deus se cumprisse na vida daquele povo que retornava dos 70 anos de cativeiro, para reconstruir o templo de louvor e de adoração ao Senhor. Vocês percebem que está interligado. Aquilo que acontece na terra reflete no céu. Aquilo que acontece no céu reflete na terra.
Quando Daniel ora, o Senhor no primeiro dia mandou o seu anjo para trazer a resposta ao profeta, que intercedia por aquele povo. Então, meus amados, compreenda, quando você ora, quando você clama, quando você se coloca diante do Senhor, algo é delegado nas regiões celestiais para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para que o poder de Deus se manifeste dentro daquela dificuldade, daquela provação que você e a tua família têm enfrentado. Mas há uma resistência nas regiões celestiais por espíritos malignos que querem impedir que a vontade de Deus se cumpra nas nossas vidas. Mas quando olhamos para a vida de Daniel, nós percebemos algo muito especial, algo tremendo, algo de alguém que tinha intimidade com Deus, porque mesmo diante da grandeza daquela visão que ele teve, as pessoas que estavam perto dele fugiram, irmãos, não conseguiram permanecer naquele lugar. Apenas Daniel ouviu a voz do anjo. Apenas Daniel ouviu as palavras que o anjo havia lhe trazido. Exemplo que aconteceu com Saulo, lá na estrada de Damasco, lembra? Quando ele foi lá para perseguir os cristãos, e o Senhor Jesus apareceu para ele, e ele caiu sem enxergar mais nada, e as pessoas que estavam por perto não conseguiam ouvir. Eu quero te dizer nessa manhã o seguinte: existem coisas que só o povo de Deus vai compreender. Existem mensagens que o Espírito Santo vai falar apenas para você. As pessoas que estão ao redor vão fugir, não vão compreender, mas a verdade profunda, espiritual e verdadeira que você precisa ouvir da parte do Senhor é direcionada para a tua vida. Daniel ouviu enquanto os outros fugiram. Percebemos nessa situação um quebrantamento muito forte da parte de Daniel. Daniel caiu prostrado sem forças, irmãos. E é justamente o que acontece quando nós somos confrontados perante a glória e a majestade do Senhor. Sabe o que acontece? Nós nos damos conta da nossa fragilidade, da nossa limitação, do quanto nós somos pequenos, do quanto nós somos pó e barro diante da grandeza desse Deus. Esse Deus que é soberano, esse Deus que é poderoso. Bastou uma simples presença do Cristo glorificado para que Daniel perdesse as suas forças, para que Saulo caísse e perdesse a sua visão. Então, quando você se colocar diante do Senhor, se coloque diante dele com temor e, se necessário for, até com tremor. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é poderoso, Ele tem autoridade, Ele é aquele que move céus e terra para realizar o objetivo do seu coração. Aquilo que Ele delega, aquilo que Ele estabelece se cumpre, porque Ele tem o domínio da história nas suas mãos. Mas, meus amados, quando olhamos para essa história, nós podemos encontrar pelo menos 5 características importantes. 5 coisas que aconteceram na vida de Daniel que fizeram total diferença na sua vida. E a primeira coisa que eu enxergo nesse texto é que, mesmo estando fragilizado, mesmo sendo confrontado com a grandeza daquela visão, Daniel foi encorajado e foi fortalecido. Muitas vezes é assim que a gente se sente, fragilizado, imóvel, desfigurado, sem forças. Mas aí o Senhor vem com a sua graça e coloca o seu anjo na nossa vida para nos levantar, para nos fortalecer, para nos encorajar, para dizer não temas, para dizer filho muito amado, eu tenho cuidado de ti. Que nessa manhã a tua esperança seja fortalecida no Senhor. Que nessa manhã a tua fé seja fortalecida no Senhor. Por mais que você tenha perdido as suas forças ou quem sabe a sua esperança, creia, o nosso Deus é aquele que nos levanta. Mas é desejo do coração de Deus que cada um de nós possa compreender a dimensão do quanto nós somos amados. A palavra do anjo para Daniel foi o seguinte: homem muito amado. Queridos, nós temos total convicção e certeza da dimensão e da grandeza do amor de Deus sobre as nossas vidas. Porque esse amor nos foi provado, nos foi comprovado pelo sacrifício feito na cruz do Calvário. Foi ali que Jesus cumpriu e nos mostrou a dimensão do seu amor. Saiba, você é amado do Senhor, você é amada do Senhor. Mas algo interessante que nós também
podemos e devemos considerar na vida de Daniel é que ele toma conhecimento de algo que muitas vezes nos gera dúvida. Será que a minha oração está sendo ouvida? Será que o meu jejum, a minha consagração estão chegando diante do trono da glória de Deus? Muitas vezes bate essa dúvida no nosso coração. Muitas vezes a nossa oração não fica 7, 14, 21 dias. O tempo vai passando e as nossas orações vão se multiplicando e o Senhor mantém o silêncio. E nós muitas vezes não entendemos o motivo pelo qual Deus está em silêncio. Mas quando o anjo do Senhor chega até Daniel, avisando para ele que desde o primeiro dia que ele se colocou em oração, ele veio em direção a Daniel para lhe trazer a resposta, mas foi impedido de chegar por causa da opressão maligna que se levantava. Daniel teve consciência de que o seu clamor e a sua oração eram ouvidos pelo Senhor. Eu também quero te dizer nesta manhã, creia, o Senhor tem ouvido a tua oração. O Senhor tem colhido as tuas lágrimas. O Senhor sabe a dimensão da tua dor. O Senhor se importa contigo. E o Senhor, em tempo oportuno, vai mandar a resposta para louvor da sua glória. Eu aprendo, irmãos, por meio dessa experiência, que aquilo que é ligado na terra também é ligado nos céus. Verdades espirituais poderosas, que muitas vezes nós conhecemos, mas no decorrer da vida, diante das aflições da vida, abrimos mão de nos apossar dela, de nos apoderarmos delas. Compreenda, aquilo que é ligado na terra diante do Senhor, também é ligado no céu. Aquilo que chega na tua vida, irmãos, como bênção, como resposta, primeiro é decretado nas regiões celestiais. Foi de lá que veio a resposta de Daniel, para esclarecer as suas dúvidas. Daniel estava em dúvida sem saber se os 70 anos de cativeiro seriam contados em relação à destruição do templo ou em relação à quantidade, ao período no qual as pessoas foram tiradas lá de Jerusalém com Nabucodonosor. Ele não sabia o tempo certo. Senhor, quando é que se completa esses 70 anos? Agora ou depois? São 70 anos da destruição do templo? São 70 anos de quando o povo foi levado cativo? Daniel tinha dúvidas, irmãos, assim como nós também temos dúvidas. Quantas dúvidas têm se levantado nos nossos corações? Quantos questionamentos? Quanta falta de entendimento? Mas, meus amados, Daniel aprendeu que há um Deus que sabe o tempo certo. Daniel, o que te importa se são 70 anos da destruição do templo? Se são 70 anos de quando o povo foi levado para o cativeiro? Há um Deus no controle da história. Há um Deus que tem poder e autoridade para realizar a sua vontade sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, para quebrar e desfazer toda obra contrária que tem se levantado contra cada um de nós. Daniel aprendeu que quando os servos de Deus se colocam de joelhos em oração, em jejum e em quebrantamento, Deus move os anjos a seu favor para realizar a sua vontade. Mas eu também aprendo com Daniel que nós não devemos ter medo. O anjo falou para ele: Daniel, não temas, não tenha medo. E, meus amados, muitas vezes nós ficamos assustados diante da dificuldade da vida, diante das batalhas que precisamos travar, e precisamos compreender com noção do que é uma batalha espiritual, de que de fato há uma resistência maligna, mas nós temos armas, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor tem adestrado as nossas mãos para o combate, o Senhor tem nos concedido ferramentas que nos dão condições de enfrentar as artimanhas das trevas. E elas são o louvor, a adoração, a celebração, o coração grato, a oração, o jejum, a obediência. A palavra do Senhor nos diz que melhor é obedecer do que sacrificar. Ferramentas que o Senhor tem dado ao seu exército, à sua igreja, para que possamos nos levantar na autoridade que há no nome de Jesus, diante dessa batalha espiritual que está tentando dominar a nossa casa, a nossa família, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação.
Tenha consciência do papel que você ocupa diante de todas essas lutas e dificuldades. Mas quando nós olhamos para esse contexto, nós percebemos que anjos maus se levantaram, impedindo que a vontade de Deus se cumprisse, impedindo que o decreto de Deus chegasse até o servo do Senhor. E eu não sei qual é a dimensão da tua luta. Eu não sei qual é a dimensão da dificuldade que você tem atravessado. Mas Daniel sabia que aquela batalha não poderia ser vencida se não fosse com oração, com jejum e com consagração. A palavra do Senhor, o Senhor Jesus nos ensina que algumas castas de demônios só podem ser repreendidas e expulsas com jejum e com oração. Você sabe a dimensão da tua luta, você sabe a dimensão da tua dor. Então, querido, não adianta ir com espingardinha que dá tiro de sal para enfrentar um exército. Você tem que usar a arma certa. Você tem que usar o calibre certo. Você tem que, em nome de Jesus, se revestir de maneira correta e adequada para enfrentar a dimensão da batalha espiritual que tem sido colocada diante de você. Consciente de que Deus tem poder para realizar coisas grandes por meio da tua vida. Portanto, meus amados, uma guerra invisível está sendo travada ao nosso derredor. E muitas vezes dentro do nosso próprio coração, dentro da nossa própria mente. É função da igreja se posicionar, compreendendo que a palavra de Deus nos capacita para enfrentarmos e vencermos todas as adversidades da vida, aplicando no nosso coração a vontade de Deus. O texto nos diz que Daniel, ele consciente de que o mundo ele é formado por dois andares, o mundo físico e o mundo espiritual. E eles estão interligados, e nós fazemos parte, estamos na linha de frente dessa dificuldade. Ele colocou o seu coração a compreender a vontade de Deus. Aplicou o seu coração a compreender a vontade de Deus. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Você sabe quais são os princípios que Deus tem selecionado para que você viva a partir deles? Aplica o teu coração. Permita que o Espírito Santo possa te dar o discernimento, o entendimento, para contar os teus dias, para que você alcance um coração sábio. As dúvidas vêm, irmãos. Daniel estava cheio de dúvidas. Mas ele não levou as suas dúvidas para o vizinho da esquina. Ele colocou as suas dúvidas, os seus questionamentos diante do Senhor. Ele tem a resposta que você precisa. Ele vai te dar entendimento e discernimento espiritual para compreender quais devem ser as atitudes que você deve tomar dentro da tua casa, para com os teus filhos, no teu trabalho, onde quer que você esteja. É Ele quem vai te dar entendimento. É Ele quem vai te dar a humildade. E muitas vezes o que nos falta é a humildade. É nos humilharmos diante da potente mão de Deus, tendo noção da dimensão da nossa fragilidade, assim como fez Daniel. E muitas vezes parar de murmurar, parar de questionar, parar de tentar contender contra o Todo-Poderoso, aquele que tem o domínio da história, aquele que conhece a dimensão da tua dor, aquele que afirma com todas as palavras, eu te amo. A fala do anjo quando se aproxima de Daniel foi, não temas. O que está atemorizando o teu coração? O que está roubando a tua fé? O que está te afligindo? Eu quero também te dizer nessa manhã, não temas. Coloque diante do Senhor. Ele afirmou, eu sou contigo, eu te sustento, eu te amparo com a destra da minha justiça. Creia, coloque diante do Senhor a dimensão da tua dor. Ah, pastor, mas será que tudo é o diabo? Não. Estamos tratando aqui de batalha espiritual, estamos falando da influência que Satanás e seus anjos têm dentro da sociedade em que nós vivemos, muitas vezes tentando invadir as nossas casas, tentando roubar aquilo que o Senhor nos concedeu, mas nem tudo é o diabo. Não podemos demonizar todas as coisas.
Mas nós também não podemos imaginar que Ele não age, que Ele é sorrateiro, que Ele tem tentado afligir a nossa fé, que Ele tem tentado fragilizar a nossa esperança. Tenha consciência de que há um âmbito espiritual e nós precisamos nos revestir do poder e da autoridade que há no nome de Jesus para enfrentar as adversidades deste mundo. Lá no versículo 19, o anjo do Senhor diz assim para Daniel: paz seja contigo. Que nessa manhã a paz do Senhor seja contigo. Conscientes de que estamos envolvidos em tão grande batalha. E essa batalha tem como objetivo a dominação da minha e da tua vida. Mas que a paz do Senhor seja com cada um de nós. O anjo falou: paz seja contigo, ser forte. Seja forte, seja corajoso. Levanta a tua cabeça, compreenda que você não está despreparado. O Senhor tem te revestido com poder, com autoridade, com humildade, com sabedoria, com discernimento, com poder que há nos altos céus, te revestindo para que em nome de Jesus você compreenda que a batalha continua, irmãos. Pastor, isso foi lá, quando o povo estava voltando lá do cativeiro da Babilônia. Hoje é outro tempo. Irmãos, o mesmo anjo que falou com Daniel afirmou o seguinte: quando eu sair daqui, Daniel, depois de te trazer essa revelação da parte do Senhor, eu vou precisar enfrentar novamente o príncipe da Pérsia. E ele vem com o reforço, ele vem com o príncipe da Grécia. Nós lemos lá em Efésios, né, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra espíritos territoriais que têm se levantado para oprimir todas as nações. A batalha continua. Ela continua também em nossos dias. A batalha pelo domínio da tua mente, do teu coração, da tua casa, da tua família, dos valores, dos conceitos. Batalha que vem muitas vezes transfigurada de viés ideológico, mas que está quebrando e rasgando a palavra da verdade e da esperança. Os tempos mudaram. As estratégias de Satanás também têm mudado. Mas a batalha continua a mesma. E nós, como igreja do Senhor, precisamos nos posicionar no campo de batalha, considerando que o nosso general é Cristo. Dele vem a vitória, nele está firmada a nossa fé, nele está firmada a nossa esperança. Se coloca de pé, eu quero orar com vocês nessa manhã.